Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu espero que seja um bate-papo agradável nosso essa noite. Para mim é uma palestra que eu tenho em particular carinho, porque há algum tempo eu vinha tentando convencer os filósofos de Nova Acrópole de que Jane Austen também é filosofia. E então nós vamos hoje falar um pouco a respeito de por que um livro que agora está completando 200 anos, o livro mais importante dela, que é o Orgulho e Preconceito, ainda toca tantas pessoas, ainda provoca tantas reações. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu acho interessante porque a gente percebe que o impacto que as coisas geram no tempo é um depoimento indiscutível da qualidade, do quanto elas tocam o coração humano. Muito dificilmente aquilo que se chama de um romance adocicado cruzaria 200 anos. Jane Austen tem admiradores pelo mundo inteiro. Ela é muito mais do que aquilo que popularmente se conhece por romance adocicado. Existe uma longa lista de filmes feitos sobre os livros dela, de qualidade um pouco variável. E talvez isso tenha contribuído para passar a imagem de que é um romancezinho de pouca profundidade. Mas, na verdade, embora haja alguns filmes muito bons, particularmente gosto muito de Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, mas nada substitui ler Jane Austen. O estilo, a maneira como ela escreve é alguma coisa de muito interessante. A ideia dela é em cada romance gerar uma galeria de perfis humanos, dos mais bizarros até os mais honrados e íntegros. Ela tem uma característica que mais ou menos segue essa linha, toda a obra dela, que nós vamos ver uma obra pequena, que tem sempre um centro, que nem sempre é o protagonista. No caso, por exemplo, de Emma, não é ela a protagonista, não é ela o ponto de estabilidade. Sempre tem um ponto de estabilidade, que é um ser humano sóbrio, honrado, nobre, e uma série de personagens bizarros gravitando em volta. Então, o que ela pretende fazer ali é quase que uma galeria de perfis humanos. Boa noite, à vontade, bem-vindas. E muito bem descritos. Ela exagera um pouco, quase que caricaturiza os perfis humanos, de tal maneira que a gente fica com um painel de mais ou menos todas as possibilidades. Vocês vão dizer, bom, mas isso era século XVIII, XIX, só muda o figurino. Os seres humanos não mudaram tanto assim o comportamento. Esses perfis que ela descreve são muito parecidos com aqueles que a gente encontra pela rua ainda hoje. E um dos elementos mais interessantes que gosto de Jane Austen, além dessa profundidade para descrever os personagens, é a maneira como ela coloca a ideia de uma vida nobre, cerimonial, uma forma bela de se expressar, como respeito ao outro, que é uma das coisas que eu acho mais importantes para a gente recuperar no nosso momento histórico. Nós vivemos uma época, algumas décadas atrás, onde achamos que todas as formas estavam caducas. Diz-se que por causa do trauma das guerras, seja lá por que for, que chegou uma época de se abolir todas as formas, sem construir nenhuma outra para colocar no lugar. E ficamos numa sociedade amorfa, sem nenhum tipo de cortesia, sem nenhum tipo de demonstração de respeito mútuo, uma sociedade absolutamente amorfa, sem nenhuma ferramenta, porque vocês vão ver que essas formas, ela deixa muito claro, uma forma de proteger o homem de si mesmo, da brutalidade, da vulgaridade, da estupidez. É quase que um protocolo para que a sociedade se humanize. As formas são um protocolo civilizatório. Nós temos um hábito muito curioso e totalmente inadequado de achar que as formas são coisas muito materialistas. Pensar em forma é algo muito materialista. Tanto é mentira que quando um corpo morre, a primeira coisa que ele perde é a forma. A forma é um impacto de uma ideia sobre a matéria. E o que ela procura mostrar é como as formas não são culpadas da vulgaridade dos homens. Muito pelo contrário, a vulgaridade tende a deformar. A forma, quando é exercida de maneira consciente, ela enobrece o homem. Portanto, vocês vão perceber que ela não tem uma protagonista que seja de grandes posses materiais, numa época onde a Inglaterra é muito estratificada segundo a riqueza. Os personagens de Jane Austen, as protagonistas, são todas pessoas de posses não muito altas, mas todas muito, muito compenetradas dessa ideia da forma bela, da forma nobre. E nós vamos entender um pouco simbolicamente o que isso expressa. Sempre foi o meu sonho passar para frente isso, porque ela é requintada. Ela justifica, ela explica, ela demonstra, os seus personagens se justificam, dizem por que são o que são, por que acreditam no que acreditam. Ela não tem personagens que sigam uma forma por mecanicidade, seguem uma forma por acreditar nelas e saber o que elas significam. Então ela tem personagens maravilhosos.
Quem sabe eu consigo convencer vocês a conhecerem um pouco melhor, pelo que eu estou vendo, eu imaginava que fosse mais conhecida no Brasil, alguém que é bem especial, interessante. Não digo a vocês que seja uma leitura como qualquer livro de filosofia, mas do ponto de vista de romance, um entretenimento maravilhoso. Muito interessante, com muita coisa para se aprender, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje a Inglaterra tem 2 museus em honra de Jane Austen. Isso são selos que foram feitos. Nós estamos vivendo esse ano o bicentenário de Orgulho e Preconceito. 200 anos de Orgulho e Preconceito, que é o livro mais importante dela. Particularmente para mim, se eu considerar a obra dela como um todo, seria Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito são os meus prediletos. Razão e Sensibilidade muito porque tem o personagem feminino mais belo que eu já li em algum romance na minha vida, que é Elinor Dashwood, uma dama perfeita. Se vocês querem conhecer uma dama perfeita, conheçam a protagonista de Razão e Sensibilidade. Bom, então para vocês verem, hoje existem clubes. Vocês já ouviram falar daquele filme que se chama O Clube de Leitura de Jane Austen? Fala de um grupo de leitura nos Estados Unidos, no mundo inteiro existem esses grupos. Se reúnem para tentar entendê-la, para discutir as obras dela. Vejam só, é a única coisa que temos dela. Ela vive aí entre o século XVIII e XIX, morre muito jovem, tá? 42 anos, muito jovem. Ninguém sabe dizer exatamente qual foi a sua causa-morte. Foi tendo uma doença degenerativa que na época não havia como diagnosticar. Morre e é enterrada na Catedral de Winchester, uma belíssima catedral medieval. O seu irmão era reverendo lá. Essa é a única representação que existe de Jane Austen. É um desenho que foi feito pela sua irmã, Charlotte. Tanto ela quanto Charlotte, nenhuma das duas se casou. Numa época onde elas foram pedidas em casamento, particularmente Jane Austen foi pedida formalmente em casamento, chegou a aceitar e desistiu no dia seguinte. Nenhuma das duas aceitou casar que não fosse por amor. Eram duas românticas numa época onde o casamento era muita convenção. Não tinha muito a ver com amor. Todas as duas morreram solteiras. Sua irmã Charlotte era mais velha que ela, morreu bem mais idosa do que ela. Jane Austen morreu muito jovem. Então seu pai era um reverendo anglicano, digamos que seria uma família de classe média, eles não eram propriamente pobres. E ela teve uma grande vantagem, o fato de que seu pai era tutor. O que era um tutor? Era uma época onde a vida, a formação escolástica, a formação de um jovem era muito diferente, as escolas não eram tão comuns quanto a gente conhece hoje. A própria Jane Austen, junto com a sua irmã, elas frequentaram apenas 1 ano uma escola. Apenas 1 ano, elas foram matriculadas em uma escola. Como se educava os jovens? Um reverendo, alguém culto, trazia os jovens para dentro da sua casa e os criava lá. Temos uma cadeirinha lá no fundo. Os criava dentro da sua casa, junto com seus filhos, como filhos, e transmitia para eles os seus conhecimentos. O seu pai, o reverendo Austen, era muito culto e tinha vários aprendizes que viviam dentro de casa. Evidentemente, junto com esses aprendizes, que ele era pago para educar, acabava educando os próprios filhos. E tinha uma turminha bem grande, né? 8 filhos. Ele teve 8 filhos. Jane Austen é a penúltima. Não sei se vocês veem ela ali, ela é a penúltima, tá? O mesmo desenhozinho feito pela Cassandra. Então, só 2 mulheres, no meio de 6 homens. 2 de seus irmãos acabaram tendo muito destaque social, se tornaram almirantes. Francis e Charles se tornaram almirantes. E ela passou toda a sua vida vivendo com a família. Quando o pai morre, as condições financeiras dela, da irmã e da mãe ficam muito precárias, passam a viver às custas do irmão, até que num determinado momento a sua saúde começa a decair e morre. Mas desde muito jovem, se vocês considerarem que antes de 21 anos ela já tinha escrito Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Estimulada pelo pai, estimulada pelo irmão. Agora é interessante porque o nome de Jane Austen só foi aparecer na capa de um livro depois dela morta. Eles colocavam na capa Uma Dama. Depois que Orgulho e Preconceito começou a fazer muito sucesso, seu irmão mandava escrever da mesma autora de Orgulho e Preconceito. Quando ela morre, e aí eles vão publicar os 2 últimos romances dela, e aí o seu irmão manda colocar na portada do livro que a autora daqueles livros era Jane Austen e tinha acabado de falecer. Ou seja, só pós-morte ficaram sabendo quem era que escrevia esses romances. Então, evidentemente, uma complicação, uma dificuldade muito grande para que uma dama, uma mulher, se destacasse na literatura, era algo pouco comum. E ela sempre muito inspirada. Aí estão
a lista dos livros publicados de Jane Austen. Fala-se de um romance juvenil dela e alguns papéis soltos dela da juventude também, que nunca chegaram a ser publicados na época, mas esses são os romances oficiais dela. Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, por ordem de publicação. Orgulho e Preconceito foi o que a popularizou. Ela ainda em vida viu Orgulho e Preconceito fazer um sucesso enorme, sem ninguém saber que era ela a escritora, porque isso não podia ser revelado. Depois Razão e Sensibilidade, Persuasão, Emma, A Abadia de Northanger e Mansfield Park. Esses dois últimos publicados já póstumos. Ela já não era mais viva quando foram publicados os dois últimos. Então, ela é considerada na Inglaterra, vocês vão ver que na Inglaterra existe um culto à memória de Jane Austen por algo que eu acho muito justo. Ela é uma expressão perfeita do espírito inglês. Ela encarna o espírito inglês, em termos de comportamento, de concepção, até de humor. Ela encarna muito bem o espírito inglês. Ela é considerada uma das melhores romancistas e a criadora do romance moderno. Da forma como a gente entende romance hoje em dia, a criadora foi Jane Austen. Copiada de todas as formas que vocês possam imaginar. A quantidade de livros feitos tentando copiar Jane Austen é uma galeria sem fim, nenhum nunca fez sucesso. Porque ela não simplesmente escrevia histórias, ela sabia dar um requinte, uma nuance de humor, de ironia e ao mesmo tempo de profundidade da alma humana. Ela nunca critica ninguém, mas ela faz com que você estabeleça uma opinião muito bem fundamentada sobre os seus personagens por você mesmo, só pelas coisas que ela insinua. Então são realmente muito interessantes e agradáveis de ler os romances dela. Aqui apenas como curiosidade, 2 museus na Inglaterra em honra a Jane Austen. Esse é o maior deles, Charlton, e esse segundo, também uma época em que ela morou alguns anos, 6 anos nessa casa, Bath, ou seja, reunindo tudo que já se conseguiu reunir sobre ela em vida, que é pouco. Tá? Desde figurinos até informações, existe uma biografia escrita pelo seu sobrinho, reunindo tudo que se pôde reunir a respeito dela. Ou seja, na Inglaterra, eu acho que eu vou fazer uma viagem para lá para dar essa palestra. Acho que lá ela é muito conhecida, parece pelo menos. Uma coisa que eu não vou ler todo esse texto para vocês, esse é escrito por um crítico de literatura especializado em Jane Austen. Existe um lugar comum em relação a ela. Sempre se diz que ela é uma escritora que escreve comédias românticas, por um lado, e por outro lado, de uns anos para cá, vejam que curioso, como é que muda o ponto de vista. As contemporâneas e posteriores, logo após a morte, época vitoriana, que é depois da vida dela, ela vive na época do rei Jorge IV, as feministas criticavam Jane Austen. Diziam que ela colocava uma mulher estereotipada. 100 anos depois, as feministas adoram Jane Austen e dizem que ela coloca uma mulher revolucionária e que os romances dela seriam de cunho feminista. Isso é bem engraçado. Eu costumo brincar com os meus alunos que isso é lei de Silvio Santos. Quem procura, acha aqui. Cada um encontra aquilo que está buscando. Na verdade, eu acho que nem uma coisa, nem outra. Eu não diria de forma alguma que nem os livros dela poderiam ser chamados de comédia romântica, porque na verdade ela quer passar muito mais do que meramente riso, embora às vezes seja muito engraçado. Nem diria que ela é feminista, porque na verdade ela coloca uma questão da condição, da dignidade humana que transcende sexos. Algumas pessoas poderiam dizer, nossa, que palestra feminina essa de Jane Austen. Eu poderia falar só dos personagens masculinos de Jane Austen, usando o mesmo tempo ou até mais. Porque ela descreve o perfil humano. Ela não se limita a mulheres, embora suas protagonistas sejam femininas, mas às vezes o personagem central de um livro, como por exemplo em Emma, não é a Emma. É o cavalheiro a quem ela ama, que é o ponto de equilíbrio do romance. Ela é a protagonista, mas ela é um personagem caricato, ela não é o centro do romance. Então é interessante isso, nós temos umas concepções um pouco, às vezes, moldadas aos interesses do nosso momento histórico. Eu acho que Jane Austen riria disso. Ela não era nem feminista, nem pretendia fazer comédia. Vocês sabem, eu inclusive coloquei isso aí em algum momento, que Miguel de Cervantes, o Dom Quixote, era considerado comédia no seu tempo. E ele ficava revoltado com isso. Uma das primeiras impressões do Dom Quixote, ele manda que se coloque na página de portada: após as trevas, espero a luz. Ou seja, como se ele dissesse, eu espero que um dia me entendam. Porque é difícil você considerar uma coisa mais profunda do ponto de vista de conhecimento da alma humana, como o Dom Quixote, hoje é considerado o maior romance da história. Mas as pessoas achavam que era comédia de costumes.
Eu não acho que Jane Austen seja comédia de costumes. O que eu acho é que ela trata de 2 temas que para mim são muito claros. Em primeiro lugar, como eu falava para vocês, uma ampla galeria de perfis humanos, e em segundo lugar, a importância da forma, do cerimonial na vida como elemento civilizatório. E nós vamos conhecer um pouco esses 2 traços. Então eu gosto particularmente desse crítico, porque ele diz algo que eu acho interessante naquela parte rasturada. Em outras palavras, descreve uma positiva visão de celebração da vida, representando felicidade e ideais. De fato, Jane Austen é considerada autora de romances adocicados por uma única coisa: tudo sempre tem final feliz. Mas isso não significa que não haja no meio do caminho todo um conjunto de circunstâncias muito ricas para se aprender. O final feliz, inclusive, é uma demonstração de esperança de que todas as coisas humanas podem se conciliar. O final feliz faz parte do mito humano. No final das contas, todas as coisas se harmonizarão. Então, continuando, eu coloquei isso como uma teoria própria minha. Eu sou uma admiradora de Jane Austen de muitos anos, então considero que eu tenho direito a ter minhas próprias teorias. E aí vocês consideram como quiserem. É uma visão clássica da filosofia oriental que diz que a consciência nasce por contraste. No contraste entre 2 cores você percebe ambas. Se o mundo inteiro fosse prateado, você não perceberia o prateado. Você percebe que ele acaba aqui e começa o preto. O som e o silêncio também é assim. O valor das coisas que perdemos, só percebemos quando perdemos. O que eu percebo é que Jane Austen ela cria um círculo de tipos caricatos para destacar o centro, que é um personagem nobre. O que ela quer colocar em relevo é a nobreza. Então ela gera quase como se fosse um palco, com uma série de coisas bizarras girando à volta, como se fosse a visão psicanalítica de Jung. Um centro, tá? Um self e inúmeros pequenos eus gravitando em torno, que são distorções desse centro. Aliás, eu peguei um pouco de Jung para falar de Jane Austen, que tem coisas que servem bastante. Então ela coloca sempre, todos os seus romances têm um ponto de gravitação, que é a nobreza humana. E bizarrices girando em volta. E essas bizarrices também são muito bem descritas, porque são extrapolações de tipos humanos muito comuns. E vocês vão identificar um monte de gente que vocês conhecem. Eu peguei apenas 2 romances como exemplo, embora a minha tentação fosse pegar todos 6, mas a gente ia sair daqui meia-noite. Então eu peguei só Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Já dá para vocês perceberem como ela trabalha com seus personagens. Imaginem isso então. Se você pega, por exemplo, Razão e Sensibilidade, você tem nessa linha Elinor Dashwood. Com certeza, sozinha, ela reina absoluta. Aí você tem em volta todas as criaturas bizarras do mundo. Eu coloquei alguns nomes ali, né? Você vai pegar Orgulho e Preconceito um pouco diferente. E você tem como centro as 2 irmãs, Liz e Jane Bennet. As 2, elas se complementam. E em volta todas as coisas ridículas que vocês possam imaginar. Todas as extrapolações humanas, tanto masculinas quanto femininas. Aliás, bem equilibradas. Tem igualmente personagens masculinos e femininos. Então, se a gente analisa dessa forma, vocês vão perceber que a gente entende muito bem Jane Austen. Porque quando ela coloca essas extrapolações, ela reforça o valor da nobreza do seu personagem central. E passa para você quase que subliminarmente a ideia da nobreza, o que é, ou como é viver de maneira nobre. A nobreza totalmente desassociada de posses materiais. Para ela, a nobreza é realmente uma questão de postura diante da vida. Vocês sabem que simbolicamente o tal do sangue azul significava um sangue espelhado na cor do céu, inspirado na cor do céu. O sangue azul significava uma pessoa que se inspirava em valores espirituais. Não era que tinha muitos valores do ponto de vista financeiro, é que tinha valor do ponto de vista humano. Não tinha preço, tinha valor. A origem da nobreza não tinha a ver com posses. E ela se inspira nessa ideia de nobreza, que vai instituir, vocês vão ver, um espírito que ainda, de uma certa maneira, embora muito decadente, existe na Inglaterra. Eu gosto muito de um filósofo contemporâneo, que é um professor chamado Roger Vernon Scruton, muito bom. Quem não conhece um DVD que existe na internet chamado Por que Beleza Importa, assistam para vocês conhecerem, esse é o personagem maravilhoso. Ele diz, olha, a Inglaterra foi grande não por recursos materiais, nem por extensão, foi grande, do ponto de vista histórico, pelo culto que fazia a nobreza. Isso deu força para ela. E agora que esse culto começa a decair, a Inglaterra começa a se enfraquecer, começa a se vulgarizar, de tal maneira que os jovens que buscam a nobreza estão indo para outros lugares. Aqui essa ideia começa a se corroer, começa a se corromper.
O dia que os ingleses deixarem de acreditar que tem dentro de si algo de nobre, a Inglaterra se destrói. Porque materialmente ela não tem nada. Ela não se justifica como uma potência. Ele fala isso nos nossos dias. Todo tipo de crítica que vocês podem imaginar ele recebe. Mas é tão bem fundamentado, eu não sei se ele gosta de Jane Austen, mas que me lembra de Jane Austen, lembra. Então essa é a minha teoria para entender Jane Austen, um centro e vários pontos de gravitação periféricos. Como eu falei para vocês, no tempo de Jane Austen, esse rei Jorge IV era absolutamente corrupto. Então era um tempo de muita confusão. Ela percebia claramente isso, inclusive ela, uma ocasião, visita o Palácio de Buckingham com o pai, e o conselheiro do rei pede que ela dedique um romance ao rei, porque o rei gostava muito de orgulho e preconceito. E ela fica tremendamente contrariada com isso, porque ela não gostava do rei. Na verdade, durante o tempo dela ainda era príncipe regente, porque seu pai enlouqueceu Jorge III. Ele assume como príncipe regente até a morte do pai. E ele era totalmente devasso e corrupto. E ela não gostava da maneira como ele vivia. Mas se viu pressionada, inclusive por pressão do pai e dos irmãos, a dedicar Emma a Jorge IV. Ela faz muito contrariada, porque ela não gostava de Jorge IV. E ela percebia que esse centro gravitacional da consciência da sociedade inglesa de nobreza, que era o rei, quando se o rei se corrompia, tudo na sociedade tendia a começar a ficar excêntrico, a se perder. E a humanidade, sem ter muita consciência disso, começava a decair. Ela tinha uma noção muito clara disso. Ela escreve a sua irmã Charlotte, hoje essas cartas existem em museu, e ela percebe essa tendência as pessoas se perderem. Inconscientemente não sabem que é porque perderam o centro. Não tinha um rei realmente nobre. De fato, Jorge IV não era nobre. É o antecessor da Rainha Vitória, do famoso período vitoriano. Então, uma das coisas que a gente tem que considerar é exatamente a falácia da generalização. O que é a falácia da generalização? Do ponto de vista da filosofia, se um dia a gente tiver uma oportunidade, ainda faço uma palestra para vocês sobre isso, existem 10 falácias clássicas, que são aquelas maluquices que a gente fala, que são incoerentes, não tem lógica, mas a gente não sabe. Você conhece a falácia da bola de neve? Ou da derrapagem? É aquela que você chega para uma pessoa e diz: se eu abrir uma exceção para você, vou ter que abrir para todo mundo. Você vai ver uma coisa mais sem lógica do que isso? Se eu abrir uma exceção para você, é para você, porque você merece. Todo mundo é outra história, eu vou ver um por um. Isso não tem nenhuma lógica. Mas vocês nunca disseram isso? Confessem aqui, secretamente. Entendeu? As 10 falácias clássicas são um primor de bobagens que todo mundo diz. E uma delas é essa falácia da generalização. Então você diz que na época da Rainha Vitória havia conflitos sociais, havia miséria, havia imortalidade infantil. Era muito parecido com aquilo que Victor Hugo mostra na França. Havia, de fato. Mas tudo é dual. Se tudo ali fosse ruim, a Inglaterra não teria progredido para os estados de estabilidade social que teve depois. Tudo é dual. Eu costumo comentar com os meus alunos, se você vai apresentar para uma pessoa estrangeira um fruto tropical, por exemplo, uma banana, só um exemplo, porque eu sei que banana tem para todo canto no mundo. Mas imaginem, você quer apresentar um fruto tropical. Você não vai apresentar uma banana podre, você vai apresentar na plenitude da sua maturidade, né? Ah, mas você está escondendo dele, porque a banana apodrece. Sim, ela apodrece como todos os seres vivos, mas esse não é o melhor momento para conhecê-la, nem é o melhor ângulo. Se nós queremos estudar o período pré-vitoriano e vitoriano, vamos perceber que aí existe também uma série de valores, de convenções sociais que faziam com que o inglês tivesse um amor próprio muito forte. Havia desigualdade social, havia ainda as consequências da Revolução Industrial, muita mortalidade infantil, muita injustiça, muita miséria, havia. Mas esses valores, você vai ver o que eles fizeram historicamente, pelas vossas obras os conhecerei. Porque 100 anos depois, a Inglaterra não era boa só para a rainha, era boa para os ingleses também. Então significa que esses valores eram válidos, que depois, com o tempo, prevaleceram. E foram capazes de vencer essas contradições sociais. Tá? Um pouco redundante, né? Valores válidos, valores verdadeiros, de alguma maneira eficientes. Então, um traço não define o todo. Sempre questionem, gente. Filosofia é para isso. Será que isso é tão ruim assim? Não tinha nada de bom? Tudo no mundo é dual. E se você pega o aspecto positivo de tudo, tudo te ajuda a crescer. Então hoje é moda falar mal da era vitoriana. Tem coisas para aprender na era vitoriana, como em qualquer outra época. Jane Austen é de antes da Rainha Vitória. Protocolos e cânones são civilizatórios, são proteções do homem contra si próprio. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque você percebe que nós temos 2 núcleos de consciência dentro de nós.
O animal, o instintivo, que garante a nossa sobrevivência, e o humano, que garante a nossa vida como seres humanos. Esse trabalha por instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação. E esse trabalha por vida humana propriamente dita. Então é estética, é ética, é harmonia, é bondade, trabalha pelo ideal do bem. Se você não for capaz de fazer o humano prevalecer sobre o animal te escraviza, te bestializa. Então vocês vão perceber que se a gente for remontar historicamente ao início das civilizações humanas, os protocolos sociais foram criados para proteger o homem de si mesmo. Ou seja, a bestialidade instintiva, tendência a usar o outro ser humano como objeto de prazer. Eu crio uma convenção, seres humanos se casam, eu passo a considerar os sentimentos do outro, não considerar uns aos outros como um corpo, mas como um outro ser humano tão importante quanto você. Né? Todos os protocolos sociais foram criados como uma ferramenta civilizatória para ajudar o homem, entendendo o porquê, a dominar o seu próprio eu animal. Mas só tem valor quando é consciente. O que acontece? Com o passar do tempo, com a decadência histórica, as pessoas começam a cumprir esse protocolo como sinal de status social, com um certo snobismo. Isso faz com que se crie um preconceito contra os protocolos. Vocês já viram coisa que tem mais preconceito hoje em dia do que cortesia, por exemplo? Se um cavaleiro é cortês com uma dama, você logo pensa, ou ela tem dinheiro ou ela é bonita. Tem algum interesse. Por nada, só por ele ser um cavaleiro, não se faz. Hoje se considera cortesia sinônimo de hipocrisia. Os jovens têm uma rejeição muito grande a esse conceito. Porque cortesia é humanidade. Não necessariamente tem que ter um interesse por trás, ou não deveria ter. O que deveria reger a cortesia? O fato de que eu sou ser humano e quero deixar um rastro humano no mundo. Animais deixam rastros instintivos, homens deixam rastro civilizatório, de tal maneira que você possa olhar e saber que foi um ser humano que passou por ali. Cortesia não é sinônimo de hipocrisia. O fato de que muitas vezes as duas coisas tenham sido confundidas não significa que ela não possa se manifestar pura. Vocês vão ver que todos os personagens centrais de Jane Austen são muito corteses e nenhum deles é hipócrita. Agora, hipócritas existem aos montes à volta, exatamente para gerar esse contraste. Né? Cortesia é símbolo daquilo que sonhamos ser, ou seja, seres humanos. E ela vai usar muito bem essa ideia desses protocolos sociais. Eu coloquei para vocês um grande cerimonialista. Quando a gente fala cerimônia no nosso momento histórico, a gente só pensa em cerimônia religiosa. Né? Vocês vão perceber que essa cerimônia, essa sacralização da vida, do ponto de vista de um Confúcio, por exemplo, não tinha nada a ver exclusivamente com religião. Tinha a ver com tudo que você faz. Desde a maneira como você se senta à mesa e come com as pessoas à sua volta, o respeito que tem as pessoas à sua volta, para que não pareça um animal querendo devorar o alimento primeiro que todo mundo. Né? Tudo é protocolo à mesa. Vocês sabem que todo o processo de cortesia, de etiqueta, vocês sabem que etiqueta é a pequena ética? Ela vem disso? Etiqueta é a pequena ética. Não era uma frescura para mostrar que você tem status social. É a pequena ética adaptada ao dia a dia. Vocês vão ver Confúcio, ele dizia que toda a vida deveria deixar um rastro cerimonial. Por aqui passou um ser humano. Sagrado é a função de dar sentido. Quando você faz as coisas como um ser humano faz, você invoca valores. Quando você faz de qualquer maneira, você invoca instintos. E depois não consegue controlá-los, não consegue lidar com eles. Então ele tem na sua obra protocolos para você cumprimentar uma pessoa mais velha, uma pessoa da mesma idade que você, mais jovens, protocolos para se sentar à mesa, protocolos para encontrar as pessoas pela manhã, para despertar, para dormir, protocolos até com você mesmo. Porque não se trata só de ir para inglês ver, é algo para você fazer diante da sua própria alma. Como Platão dizia, você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Então vejam que interessante essa frase de Confúcio. Voltar-se à observância dos ritos, sobrepondo-se ao indivíduo, constitui a benevolência. Não olhe, a menos que esteja de acordo com os ritos. Não escute, a menos que esteja de acordo com os ritos. Não fale, a menos que esteja de acordo com os ritos. Entendem isso? O rito como protocolo social. Às vezes uma pessoa tem um problema físico e as pessoas são tão instintivas que ninguém resiste a ficar assim, olhando. Já perceberam isso? Não se controlam. Não tem uma capacidade de impor vontade, de impor cortesia sobre os seus impulsos instintivos. Não olhe se esse teu olhar vai ferir. Uma pessoa, sei lá, levou um tombo, está numa situação constrangedora, controle-se, não olhe. Uma pessoa está numa situação que vai expô-la a um ridículo, a uma humilhação, do ponto de vista protocolar clássico, não se olhava, olhar é uma grosseria. Eu não controlo. Se você não controla, você não é dono de si mesmo. Quem está com as rédeas da sua vida na mão?
Não fale nem mais nem menos do que aquilo que pode acrescentar àquele que te ouve. Sócrates falava sobre isso, das 3/6, né? Toda palavra tem que ser boa, justa e verdadeira, senão não fale. Ou seja, não haja se não for para expressar alguma coisa que seja válida de ser vista. E não pense que é só pelo outro, é por você mesmo. Você está se vendo fazer aquilo. Aquilo reforça elementos em você. Você também é digno de respeito. Respeito vem de respícere, saber ver o que está por trás da tua ação, quais são teus princípios. Daí o princípio bíblico, pelas vossas obras vos conhecerei. Sócrates dizia, age para que eu te veja. Movimente-se, que pelos seus gestos vou simbolicamente saber quais são os seus valores. Então, Confúcio é conhecido muito por esse aspecto, profundamente protocolar e cerimonial. Sei que esse texto vai assustar vocês pelo tamanho, mas nós vamos ler rapidamente. Ele é uma preciosidade para entrarmos na Jane Austen propriamente dita. Faz parte da coletânea de escritos de Carl Jung, onde ele fala a respeito dessa questão simbólica dentro da psique humana. Uma coisa interessante, vocês devem perceber, no nosso momento histórico, que já não se vê mais as coisas como símbolo, a gente considera que tudo é a mesma coisa. Mas, na verdade, uma pessoa com um pouco mais de sabedoria pode analisar claramente quem é um ser humano por meia dúzia de símbolos que ele expressa passando diante dele. Na Grécia Antiga se fazia isso. Através da maneira como você fala, como olha, como se expressa, muito do que você acredita, consciente ou inconscientemente, se expressa. Eu costumo brincar com os meus alunos, que também é mais uma brincadeira que é válida fazerem, se quiserem, uma brincadeira séria, que é imaginar que vocês vão ser apresentados a um ser humano novo, uma pessoa que vocês não conhecem. Tentar apagar a sua imagem na sua memória e abrir os olhos diante de um espelho e ver o primeiro impacto que você causa em você mesmo. Uma pessoa com essa postura, com esse olhar, com esse posicionamento, será que ela acredita em quê? Será que ela é uma pessoa segura? Será que ela é uma pessoa que sabe onde vai? Será que ela é uma pessoa que é dona de si mesmo? Será que é uma pessoa que tem referenciais, que sabe o que está buscando na vida? Tudo isso está expresso simbolicamente. As coisas materiais, inclusive a nossa própria personalidade, o nosso próprio corpo, é símbolo. E a gente deveria ver através deles o que eles significam. Percebem isso? Tudo que você olhar no mundo é símbolo. E a gente teria que ser capaz de olhar e ver através disso. Se você observar, por exemplo, um dia desses eu falava a respeito de uma cadeira. Já pararam para pensar? Eu não faço a mínima ideia de quem inventou esse objeto utilitário, que deve ser um dos mais bem bolados da história da humanidade. Mas vocês pararam para pensar como é que isso ele encarna dois arquétipos? Porque na Terra ele se ancora com 4 pernas, estabilidade. E no céu ele é totalmente receptivo, generosidade. É como se você tivesse pego esses 2 arquétipos, estabilidade e generosidade, amarrado os 2 e trazido ao mundo. E criou esse objeto. Para cima, recepção, para baixo, estabilidade. É um símbolo a cadeira. Mas quando você se senta numa cadeira, você pode saber que essa ideia poderia ser aplicada em você também. Todo o universo é aprendizado, todo o universo é pedagógico. Bom, se até um objeto pode te ensinar alguma coisa, que dirá a postura de um ser humano? Você diz, tanto faz uma pessoa sentar assim, ou ela sentar com uma boa postura. Tá bom. Imaginem alguém que vocês consideram como uma pessoa nobre, alguém que vocês têm muito respeito. Se essa pessoa entrasse nessa sala, nesse momento, vocês se sentariam assim? Sem que tivessem consciência, automaticamente alinhariam. Né? Isso é uma postura corporal que denota respeito. A tua psique gera essa forma, sem que você às vezes nem perceba. Então ela é simbólica e alguém pode ver através dela. Isso é a chamada boa postura de que Jane Austen tanto fala. Então vejam esse texto de Jung, que interessante. A pessoa humana precisa de vida simbólica e precisa urgentemente. Nós só vivemos coisas banais, comuns, racionais ou irracionais, mas não temos vida simbólica. Onde vivemos simbolicamente? Em parte alguma, exceto onde participamos no ritual da vida. Muito pouco, mas quem de muitos de nós participa do ritual da vida? Muito poucos. Mas temos necessidade premente dela. Somente a vida simbólica pode expressar a necessidade da alma, a necessidade diária da alma, bem entendido. E pelo fato das pessoas não terem isso, não conseguem sair dessa roda viva, dessa vida assustadora, maçante e banal, onde são nada mais do que protocolo dos primeiros pequenos atos. Na Grécia isso era chamado dos cânones de Apolo, os cânones da beleza cotidiana.
da maneira como você olha, da maneira como você cumprimenta, da maneira gentil, de coração e não hipócrita com que você fala com as pessoas, realmente interessado por elas, a maneira como você organiza as pequenas coisas do seu quarto, da sua cama, o respeito pelos objetos que te servem. Tudo isso é simbólico e demonstra o nível, a beleza do caráter da pessoa que passou por ali. E cada vez que você vê aquilo, você reforça a tua própria identidade. Olha só, que ambiente belo, harmonioso. E isso reforça em você a tua própria identidade, porque a beleza, ela vai gerar esse feedback e vai relembrar a você quem você é. Isso te fortalece. Então, numa sociedade onde não temos nenhuma compreensão simbólica, somos soltos e sem identidade. Somos nada mais do que banalizados, sem saber o que é realmente um ser humano. Não é à toa que acreditamos que somos apenas um animal com um pouco de razão. Da maneira como vivemos, não é muito mais do que isso realmente. Agora sim, vamos para a nossa querida Jane Austen, porque senão vocês vão me dizer que eu estou falando sobre Confúcio, Jung, tudo no mundo, menos Jane Austen. Como falei para vocês, esse romance, que é o segundo a ser publicado, mas é o primeiro a ser escrito entre aspas, porque Susan é anterior, mas Susan não foi publicada. Então, é o primeiro a ser escrito por uma jovenzinha, vivendo numa cidadezinha de não muito grande expressão. Ela cria um romance que é um primor do ponto de vista de criar um personagem principal grandioso. Razão e Sensibilidade, a princípio, fala a história de duas irmãs, que são Elinor e Marianne Dashwood. E aí uma significa razão e a outra sensibilidade. Mas, na verdade, vocês vão perceber que Marianne, a princípio, parece expressar melhor os seus sentimentos. Ela não expressa sentimentos, ela expressa impulsividade. Ela é impulsiva, descontrolada. Enquanto Elinor tem sentimentos profundos, muito bem dosados, controlados pela razão. Vocês vão ver que Kant diz que só tem valor moral um amor que pode ser comandado pela razão. Eu amo porque quero e sustento esse amor por toda a vida. Ela tem uma capacidade de controle das suas emoções, de expressão adequada, uma misericórdia enorme para não expressar o seu sofrimento, para não atingir os demais. E as pessoas todas gravitando à sua volta de forma totalmente desordenada. Ela sustenta um protocolo de vida praticamente sem referenciais. Ninguém no seu círculo era assim. Eu considero Elinor Dashwood, do ponto de vista de romances, uma dama ideal. Não conheço um personagem dessa grandeza. Ela é sóbria e serena diante das adversidades. Ela perde o pai, a herança fica para os herdeiros masculinos, ela perde tudo que tinha, é obrigada a viver de maneira muito limitada. Controle e lucidez no plano material, é capaz de abrir mão de tudo material, controla as contas. Era ela, a mãe e a irmã, as duas totalmente destrambelhadas e ela o centro. Uma jovenzinha, controlando as contas, administrando a vida, não permitindo que ninguém se exceda no pouco que elas tinham. Ela era um centro de lucidez dentro da família. Prudente quanto a fantasias emocionais. Ela se apaixona pelo jovem Edward Ferrars e todo mundo diz, ele está louco por você. Ela diz, olha, ele dá alguns sinais, mas ainda não demonstrou suficientemente. Eu não me deixo arrastar por fantasias. E isso é muito prudente, porque depois realmente o Edward vai aprontar um monte de coisas para depois voltar para ela e ela consegue se controlar, porque não nutria fantasias, não nutria expectativas fantasiosas. Ela tem no tempo todo as rédeas, porque ela sabe que o seu estado emocional, dele depende a estabilidade da família. Então ela não pode se colocar em risco de se abalar e de desmoronar. Ela não corre o risco de desmoronar, por misericórdia, por compaixão. Ela sabe que as pessoas à sua volta dependem dela. Elinor é sincera e absolutamente leal em seus sentimentos. Absolutamente leal. Ela ama Edward Ferrars e ama a vida inteira. No momento em que ele descobre que ele tinha um romance com outra mulher, ela é a primeira que vai lá e consegue um emprego para que ele possa ter uma renda e poder se casar com outra. Leal, fiel aos seus sentimentos, mas sóbria. Os princípios estão sempre acima dos impulsos para ela. Sempre, sempre, sempre. Ao longo de toda a obra, ela coloca princípios e valores acima de impulsos. E a trajetória dela é interessante porque, a princípio, a sua irmã a despreza de todas as formas. Você não tem sentimentos, você não ama. E, ao final, é uma das coisas mais bonitas que tem, porque Marianne chega para ela, e Marianne sofre uma grande decepção amorosa pela sua impulsividade. A Marianne chega para ela, e Elinor diz, você ainda sofre muito pela perda que você teve? De Willoughby, que era um cavaleiro que ela amava. Ela diz, não, eu não sofro muito por isso. Eu sofro muito por ter perdido a oportunidade de aprender com você. Sofro muito por não ser igual a você, o resto é superável. Mas um exemplo como o teu, eu não ter visto, não ter seguido, eu sofro muito por isso. É interessante porque no final tudo converge, todo mundo vê que realmente a posição dela era perfeita.
surpreende pela lucidez e a postura, a sobriedade e a nobreza. Ela é compreensiva com erros alheios e respeitosa quanto às suas necessidades. Então, vocês vão ver que ela convive com os perfis femininos e masculinos mais bizarros. Ela tem uma sagacidade para compreender em profundidade as pessoas, não cria fantasia, mas não cobra das pessoas mais do que elas podem dar. E se relaciona com elas segundo aquilo que elas podem lhe dar. E é cortês, e se as pessoas necessitam de um pouco de atenção, ela dá atenção. Se as pessoas necessitam de alimentar um pouco a sua vaidade, ela deixa que as pessoas façam isso, mas no controle, sabendo o tempo todo o que as coisas realmente são. Mas por cortesia, mantendo, sem ferir os sentimentos de ninguém. É muito interessante porque Mariane não estava nem aí para os sentimentos de ninguém e ela fazia os deveres de cortesia pela irmã, pela mãe, por todo mundo com a vizinhança, mantinha tudo harmonioso naquele universo. A mãe e a irmã eram, na verdade, totalmente descentradas e ela mantinha essa relação de equilíbrio com todo mundo da época. Porque ela não pensava tanto em si própria, ela estava sempre observando as necessidades dos outros. É muito, muito interessante. Sagaz no conhecimento das pessoas, mas incapaz de expô-las. Na verdade, o homem da sua vida, que era Eduardo Ferraz, quando era garoto, morou na casa de um tutor e se apaixonou pela sobrinha desse tutor. E fez uma promessa de casamento para essa sobrinha, que era uma guria totalmente destrambelhada, que era Lucy Steele. E essa Lucy Steele tomou essa promessa como séria e ficou anos aí esperando que o Ferraz se casasse com ela. E o Ferraz se apaixona pela Elinor, mas tinha a palavra dele dada para essa Lucy Steele. E a Lucy chega para ela, num determinado momento, as duas se conhecem e confessa: eu tenho um romance secreto, deixa eu contar para você. E fala do amor da vida dela, como prometido para casar com a outra. E ela ali, lúcida, observando, vendo que ela sabia, vendo que ela estava tentando manobrá-la, vendo que ela era hipócrita, mas ali, controlando. E ela ainda pensa: qual seria o impulso de uma mulher numa situação dessa? Esse Eduardo é um idiota, está me traindo, ela pensa. Ele deveria ser muito jovem e não viu o que essa mulher era. Isso deve ter sido um impulso de juventude. Ela não aceita julgar as coisas por emoções, ela julga por lucidez. Ela vai lá e diz: não, essa idade que ele tinha quando ele morava com esse tutor, ele era um adolescente, ele não viu o que era essa mulher. Ele deve estar numa enrascada. E tem compaixão dele, sendo que era o homem da vida dela e a traiu. Ela tem compaixão dele, ele se meteu numa enrascada, deixa eu ajudá-lo. Ali, no controle de todas as situações. Ela vê que a Lucy está tentando manobrá-la, percebe e faz de conta que está se deixando levar, mas o tempo todo consciente da hipocrisia da outra. O tempo todo consciente do que a outra está querendo gerar nela. E ali, controlando, administrando. Mas com a máxima cortesia, com a máxima fineza que vocês possam imaginar. É uma lady. Né? Ela não fere os sentimentos de ninguém ao longo de todo o livro. Qualquer coisa de impressionante. É interessante, eu quero mostrar para vocês, para um filósofo é um prodígio imaginar o que é um ser humano virtuoso. Porque isso ajuda você, na sua imaginação, a criar um modelo para você. Se você não cria um modelo precioso para si, você vai absorver os modelos da sociedade, que é a heroína da novela das 8. Ou você preenche os teus ideais com imaginação, ou a fantasia vai te arrastar para o coletivo. Por isso que eu leio esse livro e acho uma maravilha, porque Elinor é muito inspiradora. A pessoa é uma mulher, o arquétipo feminino encarnado numa dama. Ela é muito, muito harmoniosa. Capaz de se sobrepor à própria dor para ajudar os demais. Então ela sabe o tempo todo que Edward tem compromisso com outra mulher, que vai se casar com outra. Quando todo mundo descobre, todo mundo fica mais abalado do que ela. Ela já sabia há muito tempo e está ali e ainda tenta ajudar o homem da sua vida a arrumar um emprego para se casar com outro. E realmente faz isso. O tempo todo ali administrando. Quando as pessoas descobrem que ela já sabia há muito tempo, aí vem a consciência das pessoas perceberem o valor que ela tinha. Ninguém até então percebia o valor que ela tinha. Todo mundo sofrendo, a sua irmã sofrendo de desilusões amorosas, quase morre, faz todo mundo sofrer. E ela sofrendo de desilusões amorosas e lidando com isso intimamente para não fazer ninguém sofrer. A mãe dela não percebe, a irmã dela não percebe. Eu não vou fazer que elas sofram, sofrer só eu. E a irmã se descabela, quase morre, e ela ali, vivendo a mesma coisa. A irmã teve uma desilusão amorosa e ela também, vivendo a mesma coisa, e ali, no centro. Servindo de enfermeira para a irmã, consolando a mãe, administrando a situação. Absolutamente sóbrio. Epíteto, perdão, não foi Epíteto, foi Sêneca, que era um grande filósofo romano, de uma escola estoica, que falava sobre o valor da serenidade. Isso porque hoje a gente não considera a serenidade mais um valor.
Acho que valor é adrenalina pura, né? Levar as coisas à última instância e o descontrole emocional, isso é animalesco, isso não é humano. Epíteto tinha muito em consideração essa sobriedade e equilíbrio de sentimentos. Sentimentos profundos são sóbrios. Essas explosões passionais são todas elas passageiras. É a polaridade dos sentimentos superficiais, paixão e ódio. Epíteto e Sêneca e Marco Aurélio, que eram os grandes filósofos do estoicismo, levavam muito a sério essa questão da sobriedade. Aí diz que um dia uma pessoa chegou para ele e falou: você não tem sentimentos, você é um apático. Aí diz que ele virou e respondeu: engano seu, eu só tenho sentimentos. Isso que você tem é que é outra coisa. Lá em cima, a nobreza humana. Sentimentos que são guiados por princípios profundos, sóbrios, mas que se garantem pela vida inteira. Nenhum sentimento de Elinor muda ao longo de toda a história, se garantem por toda a vida. Sóbrios, serenos e duradouros. Isso é característica dos verdadeiros sentimentos humanos. Enquanto as paixões são oscilantes e não garantem nada. Capaz de entender as convenções sociais como necessidades humanas para viabilizar a convivência. Então, quando ela se hospeda, por exemplo, nós vamos ver já alguns personagens bizarros, bem superficialmente, ela se hospeda na casa de uma senhora, que é a senhora Jennings, que é aquele tipo de vizinha bondosa, mas tagarela e que gosta de se meter na vida de todo mundo. Ela percebe, ela precisa de alguém que a ouça. Eu não tenho, o meu tempo não é tão precioso assim, deixa eu parar um tempo e ouvi-la. A irmã subia as escadarias e largava a sua hospedeira falando sozinha. E ela: não, eu não sou tão importante assim, meu tempo não é tão precioso, ela necessita ser ouvida. Deixa eu sentar aqui e ouvi-la. Isso para ela vai dar uma grande realização, que alguém a ouça. Ela tinha que cumprir as convenções sociais no lugar da irmã, pelas duas. Quando cai a consciência da irmã, ela diz: quanto eu escravizei você para fazer por dois aquilo que era justo. Eu nunca fiz. Eu escravizei você a ser cortês por mim e por você. Ou seja, as pessoas precisavam parecer muito importantes, ela deixava as pessoas parecerem importantes. E ela tratava com toda consideração, vendo as pessoas por ponto de vista que elas queriam ser vistas, embora soubesse que aquilo era uma máscara. Sua cunhada era a figura mais snob do mundo e queria falar das suas glórias, ela ouvia com consideração. Embora ela soubesse, que não bajulava e sabia exatamente o que a cunhada era. Mas é uma questão de carinho, ela precisa tanto disso, por que vou tirar isso dela? Não tem mais nada? Ela quer parecer importante, deixa eu ouvir. Mas sempre muito sóbria, muito serena, sem adulações, sem bajulações, nada. E é extremamente educada, cortês, formal, protocolar. Todas as convenções sociais que ela praticava, ela entendia e sabia por quê. E justificava. Eu faço isso porque fulano vai ficar bem. Cada coisa, a maneira de sentar, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de tratar as pessoas, tudo dela. Ela tomava o chá que a senhora Jennings mais gostava. Porque para mim tanto faz, e para ela eu vou dar um prazer de poder me mostrar o chá que ela mais gosta. Todas as convenções muito bem pensadas e sabendo que resultado ela ia gerar. Isso realmente é o sentido do protocolo humano. Isso é civilizatório. Não é para inglês ver, não é uma formalidade, mas é para gerar um resultado humano, que eu sei qual vai ser. E, portanto, eu respeito isso. Porque se não tem um resultado humano, eu não respeito. Então, ela é muito seletiva, ela sabe o que vale a pena fazer e o que não vale. Formal por discernimento e não por hipocrisia. Ela é formal porque ela sabe aonde isso vai levá-lo e não por hipocrisia. Uma sociedade onde todas as formalidades eram cumpridas por manipulação. Aí, à volta dela, vocês vão ver que tem uma galeria. Nós já vimos isso, estamos voltando. Eu peguei só algumas, mas são muito engraçadas. Sua irmã Mariane, que é a mocinha descabelada de paixão. Apaixonada, inconsequente, impulsiva, passional, que passa 90% do romance achando que ela é que está certa. Egoísta, não pensa na dor de ninguém, acha que a sua dor é maior do que a de todo mundo e exige que as pessoas estejam à volta dela, cuidando das suas emoções. Ela é a sensibilidade do título, na verdade, suscetibilidade. Os verdadeiros sentimentos quem tem é Elinor. Os dela são paixões descontroladas que quase a levam à morte, ela e a família inteira. E é interessante como é que ela chega à consciência disso graças à irmã. Quando surge a situação, que as duas situações são comparadas, ela chega à consciência de que ela sofreu mais do que de paixão, ela sofreu de egoísmo. Ela era uma boa pessoa, mas totalmente passional. As Jennings representam aquele estereótipo da vizinha atenciosa. Boas e prestativas, mas superficiais e inconvenientes. As atrizes desse filme são maravilhosas. Olha para a cara dela, você já vê o que elas são. Olha só que interessante. Falam o tempo todo, só falam banalidades, são boas, são bem intencionadas,
mas absolutamente superficiais e sem senso. E a Elinor consegue manter uma boa relação com elas o tempo todo, paga o preço. Mantém elas num certo limite, não deixa que elas invadam, mas mantém uma boa relação com elas o tempo todo. Lucy Steele é um personagem que eu acho maravilhoso. A Lucy Steele, que é essa aqui de baixo, ela é hipocrisia, ela é uma política. Ela é hipócrita até a medula. Lógico que aí a Jane Austen exagerou um pouco, mas ela é o estereótipo da hipocrisia. Ela é uma política inglesa do século XVIII. Ela tem uma personalidade para cada pessoa com quem ela contracena, para agradar, para manipular. Então ela manipula as pessoas e sempre achando que aquilo, ela percebe rapidamente o que as pessoas gostam, e aquilo que as pessoas gostam se torna a coisa mais importante da vida dela. E a partir disso ela vai galgando posições sociais. Quando ela encontra uma pessoa de família nobre que tem filhos, as crianças são as mais lindas do mundo. E assim ela conquista a estima das famílias, vai galgando posições sociais. E a Elinor fica olhando aqui, ele vê claramente o que ela é e o que ela está querendo parecer. Mas ela é toda estereotipada, manipuladora, esperta e vai entrando pelas frestas das paixões humanas para obter os seus interesses. Um tipo bem caricatural mesmo, é a manipuladora. Aí nós temos a Fanny, que é casada com o irmão da Elinor e da Marianne, que foi o que herdou toda a fortuna do pai, elas ficaram na miséria. A Fanny é a socialite, egoísta, absolutamente indiferente à dor humana, indiferente ao fato de que as cunhadas ficaram quase na miséria, querendo mostrar uma casta social como se ela fosse muito nobre, absolutamente vulgar e grosseira nos seus sentimentos, fútil, cruel e egoísta. Mas é estereótipo mesmo. Realmente ela descreve todos os detalhes psicológicos da maneira como ela olha, sempre assim, superior, maneira como caminha, tudo pensado para demonstrar aos quatro cantos do mundo o quanto ela é superior ao resto da humanidade. Também uma figura bem caricata, mas vocês vão te convir que até hoje ainda é muito comum. Nessa época da Inglaterra parece que também era um tipo bem popular. Se dizia quem se era pela maneira como se andava e se olhava as pessoas na rua. Fanny era isso. Então, em torno de todo, e mais, tem muitos outros personagens, masculinos inclusive. Ela vai colocando toda a gama de alienações humanas, por dinheiro, por vaidade, por interesses, por debilidade, por carência, toda a gama de debilidades humanas. E a Elinor inabalável no meio, inabalável. Até que vocês vão ver que todas essas coisas convergem para ela, para reconhecer o valor que ela tinha, sem que ela faça nada mais do que aquilo que a sua consciência manda. Tá? Então tem o fecho final, onde ela consegue ser feliz para sempre com o homem da sua vida, mas tudo converge para ela e ela simplesmente faz aquilo que ela considera o seu dever. Não manipula nunca, não simula nunca, não é hipócrita nunca. Tá? Então é muito bonito, um personagem bem interessante. Agora formal, o tempo todo formal. O que é adequado, o que é nobre, o que não fere as pessoas, o que deve ser dito, o que não deve, o tempo todo formal. Não sei se vocês conhecem uma história que eu gosto muito de contar. Falo isso para vocês exatamente porque temos esse preconceito em relação à formalidade, que é uma das coisas que a gente trata na filosofia. Conta-se que havia um rei que teve um sonho e chamou um dos seus conselheiros para tentar decifrar, que era um adivinho, era um álgore. Aí o conselheiro chegou e falou: "Nossa, majestade, que sonho horrível! Esse sonho significa que o senhor vai ver morrer todos os seus parentes." Aí o rei fica indignado. "Que absurdo, como é que você me fala uma coisa dessa? Guardas, deem 10 chibatadas nesse homem. Chamem outro conselheiro." Aí vem o outro conselheiro e lhe conta o mesmo sonho. O conselheiro diz: "Que beleza, majestade! Que bom augúrio!" Ele diz: O que é? "Ah, esse sonho diz que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes." "Oh, que bom augúrio, coisa boa, guardas, deem 10 moedas de ouro para esse homem." Só que o primeiro que tinha levado as chibatadas estava lá na porta, ouviu, ficou indignado. Aí quando o segundo passou, falou: eu vou te contar, você é um manipulador." "Por quê?" "Ué, você falou a mesma coisa que eu ganhei 10 chibatadas, você ganhou 10 moedas de ouro?" Aí ele explica para o outro: "Olha, você tem que entender que a verdade é como uma pedra preciosa. Ela é bela, ela deve ser dada, mas você não pode desmerecer a forma. Porque mesmo uma pedra preciosa, uma coisa é você colocar ela numa caixinha, colocar um laço, colocar um cartãozinho e uma flor junto. Outra coisa é você jogar ela no rosto de alguém, pode ser uma esmeralda, mas é uma pedrada. Então a verdade deve ser dada, a bondade deve ser dada, mas não descuide da forma. Ela é tão importante quanto o conteúdo. Ela tem que ser adequada para que você rompa as resistências e chegue realmente
a ser bem sucedido na entrega do seu presente. Percebem isso? Tudo o que a gente ensina quando, por exemplo, fala sobre oratória é uma forma adequada para que aquilo que você tem para dizer possa atingir o seu ouvinte. Para que você não esbarre nas grades da personalidade, numa resistência do seu ouvinte. Então nós desprezamos muito a forma no nosso momento histórico. Nós podemos dizer que Jane Austen é uma cultura da forma, da boa forma, da forma bela. Orgulho e Preconceito. Se tem algum fanático por Jane Austen, é por Orgulho e Preconceito em primeiríssimo lugar. Esse é best-seller, não sei, eu perdi as contas de quantos filmes eu já ouvi falar que foram feitos sobre esse livro. Enfim, é o livro pelo qual ela se tornou reconhecida, admirada, embora anônimo na época de publicado. Orgulho e Preconceito tem um detalhe diferente, porque ela coloca como centro duas irmãs. Uma família que são ao todo 6 irmãs, ela coloca como centro as duas mais velhas. E essas duas mais velhas se complementavam, elas sozinhas não eram tão boas. Tinham debilidades, tinham fraquezas. Mas as fraquezas de uma se complementava pelas virtudes da outra. Elas são, a gente pode dizer que essas duas irmãs que são Lizzie, Jane e Bennet, como se fosse o yin e o yang. Lizzie é muito forte e Jane muito doce. E as duas juntas eram também o esteio da família, porque a família, para variar, totalmente surtada. Toda a família é muito surtada. Então vocês vão ver que Lizzie, ela tem uma característica, ela não era tão bela, pelo menos segundo a história, não era tão bela quanto a irmã, mas era de uma inteligência, de uma precisão, de uma fineza, de uma capacidade de se expressar adequadamente, de uma profundidade para julgar as pessoas, muito interessante. Ela representa esse aspecto da sagacidade, da inteligência e da resistência à adversidade. Um personagem muito forte. Ela seduz o famoso Mr. Darcy. Mr. Darcy deve ser o sonho de romantismo de grande parte das mulheres da humanidade. Ela seduz o Mr. Darcy sem nenhuma intenção de seduzi-lo, apenas sendo firme, profunda, o que era raro numa mulher dessa época. Muito madura, muito inteligente, apesar de ser uma menina de 20 anos de idade no romance. Então Lizzie é inteligente, sensata, respeitosa em relação às convenções, mas franca, muito franca. Apesar dela ter cuidado ao andar, ter um cuidado protocolar com a boa postura, é muito interessante porque havia certas convenções ali que a gente perdeu. Quando, por exemplo, você ia apresentar uma pessoa para alguém, você não poderia, uma pessoa estranha, chegar e falar diretamente com alguém. Você tinha que ter um terceiro que fosse um intermediário conhecido, que garantia para o outro que você era confiável, era honrado, era digno de ser conhecido. Era como se fosse um cartão de apresentação. E ela, quando faz essas coisas, ela compreende o porquê. Mas isso não pode ser feito, isso tem que ser assim. Muito parecido com a Elinor nesse aspecto. Cada convenção que ela cumpre, ela sabe porquê. E quando ela não sabe porquê, ela não cumpre. Aí ela se torna um pouco ousada e um pouco atrevida. É uma passagem muito bonita que ela está diante do tal do Mr. Darcy e uma dama da sociedade muito, muito fútil e superficial. E o Mr. Darcy está falando a respeito do que é uma mulher prendada. Uma mulher prendada é uma mulher que fala várias línguas, que sabe várias artes, que sabe dançar, que sabe não sei o quê. São pouquíssimas as que eu conheço assim, não mais que 10. Aí ela vira e fala assim, me admira que o senhor conheça 10, eu não conheço nenhuma. Deve ser um ser monstruoso de se ver. Ele fica assim, que é a mulher que ele diria uma coisa, né? Me admira que o senhor conheça 10, eu nunca vi nenhuma. Ou seja, aquilo que é supérfluo, que é banal, ela é absolutamente atrevida e pontual e sincera. Pá, isso não. Mas no que ela considera como justo, ela é uma lady também. Muito educada, sabe se posicionar muito bem. Valoriza mais as pessoas pelo que são do que pelo que têm. Ela recusa o homem mais rico da sociedade, que era o Darcy, porque não cumpria com os protocolos que ela considerava próprios de um homem justo. Havia desrespeitado certas coisas que ela não aceitava. E ela o despreza claramente, eu não respeito você por causa disso, disso e disso, apesar de toda a sua riqueza. Ela considera as pessoas pelo valor e não pelo preço, que faz dela um personagem ímpar nesse momento. Leal e valorosa na adversidade. Grande companheira, um cérebro pensante realmente da família. Uma mulher inteligente e forte, com uma postura muito bem colocada diante da vida. Só que ela tem esse ponto fraco. Ela é crítica, ela é muito imprudente ao julgar os demais, baseada só em aparências. Às vezes a sua pressa em querer não se envolver com pessoas que não respondem aos seus princípios faz dela uma pessoa um pouco dura e um pouco injusta. Agora vocês vão ver que Jane é puro açúcar.
Tem todas essas virtudes que a irmã tem também. É boa, é justa, é leal em sentimentos, é uma lady. Agora a Jane é uma coisa interessante, porque o livro inteiro a Lizzie fica tentando convencer ela a criticar alguém. E ela não. Mas fulano fez tal coisa. Não, você está olhando mal, pergunta para ele. Deve ter um outro ângulo que você não está vendo. Ele deve ter uma explicação para isso. Não. A irmã diz, mas não é possível, você acha que não tem ninguém mal no mundo? Completamente mal, não. Tem alguma coisa que você não está vendo. Ela é o tempo todo polarizando na bondade, na boa intenção. Isso faz com que ela, às vezes, se torne um pouco ingênua. E também sem a iniciativa da outra, porque a outra é pontual. Ela é um pouco mais tímida. Mas as duas juntas é a doçura e a precisão. A força e a suavidade. As duas juntas são o ponto de gravitação. São perfeitas, impecáveis na sua visão das pessoas, na sua maturidade. Duas meninas. Aí, esse romance, então, é que ela vai colocar todas as bizarrices do mundo. Os personagens são engraçadíssimos, os personagens secundários. Cada um mais translocado do que o outro. Todos os estereótipos das excentricidades que o ser humano pode gerar. Para quem já viu pelo menos o filme, deve lembrar de alguns desses esses loucos personagens. Eu peguei essa versão de 2005, porque realmente é a que eu mais gosto. Quem não assistiu a versão de 2005 de Orgulho e Preconceito com Keira Knightley, para mim é melhor. A quem goste mais da versão da BBC. Eu gosto muito dessa versão, é uma remontagem histórica primorosa, um filme muito bonito. A mãe dela, que é a Miss Bennet, é a criatura mais louca do mundo. Para ela só existe uma coisa, casar as filhas. Histérica, destrambelhada, absolutamente sem controle emocional, sujeita a constantes crises histéricas, é o desequilíbrio emocional liberado à sua própria vontade. Então ela faz o papel da histérica. As irmãs dela, são 5 ao todo, eu falei 6, né? Acrescentei uma irmã a mais. Ela tem Lídia, que é a mais nova, que só pensa numa coisa, casamento. É a liberdade total dos instintos. Ela não respeita nenhuma convenção social, ela acaba fugindo com um rapaz que não a amava, sem casamento, compromete a família inteira, porque isso na época era uma desgraça para toda a família. Se comprometia as irmãs, comprometia a família inteira. Ela é absolutamente o império dos instintos, sem nenhum senso, sem nenhuma medida. Isso hoje seria considerado muito normal, mas na época era um escândalo. Kitty é o estereótipo da Maria vai com as outras. Como a irmã tem uma personalidade muito forte, a Lídia, ela é igualzinha à irmã quando está com a irmã. Quando está longe, ela é outra coisa. Conforme a personalidade que está ao lado dela. Ou seja, é aquela que quer ficar na sombra de alguém que a arraste. Também um estereótipo muito comum, né? Não quer assumir posições, quer pegar a sombra de alguém que as assuma. Então a Maria vai com as outras, finge-se conforme a personalidade alheia. Mary, que é aquela última, ela era a menos bela das irmãs. Então ela tem um complexo que ela não revela nem a sua sombra. E ela tenta compensar isso mostrando destaque em termos de conhecimento. Lê direto, lê todos os livros da biblioteca, só que ela dá um intelectualismo absolutamente mal colocado, superficial, inadequado, porque na verdade ela não ama as ideias. Ela está usando as ideias como uma ferramenta de compensar a sua inferioridade. Então ela é um disparate atrás das outras coisas que ela fala. Ela quer usar o intelectualismo como uma forma de se destacar, já que ela não tem outros atributos. Então vocês percebem também... Olha, quantas pessoas a gente conhece assim, gente? São perfis muito comuns, né? Em todos os tempos, tudo gravitando em torno das duas irmãs. Lady Catherine de Bourgh, que era uma nobre da época, na tradição inglesa você só colocava no nome da pessoa, o primeiro nome e o sobrenome, se era uma nobre, ela era uma nobre. Era uma tirana. Queria que todo mundo fizesse tudo o que ela queria. E a sua filha, coitada, que era uma menina absolutamente apagada do ponto de vista de personalidade, submissa à mãe. Então, 2 perfis, a tirana e a submissa, tudo ali girando. E uma das coisas que ela não suportava era o atrevimento da Lizzie, que respondia tudo que ela perguntava e respondia bem respondido. E ela não estava acostumada com ninguém assim. Não deixava que ela decidisse as coisas na vida dela. Então é um choque muito grande entre essa Lady Catherine de Bourgh. A Charlotte Lucas, que era a melhor amiga da Lizzie, que é a carente, aquela que quer ser amada a qualquer preço. Aceita um casamento ridículo para não ficar solteira. Por medo de ser um estigma na sociedade, ser uma solteirona. Então casa com o personagem mais caricato do livro, que é o Sr. Collins, Mr. Collins, que era um reverendo totalmente maluco. Enfim, percebam que isso são padrões de comportamentos femininos.
que ela vai dissecando, né? Às vezes assim, às vezes assim. Às vezes você vê vários desses características numa pessoa só. Ela disseca, coloca em diferentes personagens. E como se ela colocasse um contraste. O centro é isso. E a periferia são esses elementos. E aí você vai ver os comportamentos, a maneira como fala, a maneira como se tratam. Ela retrata os pensamentos, as segundas intenções por trás dos atos. Coisas muito comuns no mundo feminino de todos os tempos. Só mudou a vestimenta vitoriana. O resto, mais ou menos, a mesma coisa. Isso é uma colocação final, que como eu falei para vocês, eu trouxe apenas 2 romances, apenas para que a gente conhecesse um pouco. Para falar dos 6 seria complicado numa palestra, né? Para que vocês entendam por que os ingleses amam tanto Jane Austen, ainda hoje, com toda a decadência de valores, que não é só inglesa, é do mundo, como isso significa para eles quase que uma expressão daquilo que eles têm de mais íntimo como identidade coletiva, que é uma coisa importante, gente. A gente perceber a nossa identidade coletiva e respeitá-la, porque isso dá força. Diz-se filosoficamente que a vontade, a determinação do ser humano se baseia em 2 coisas: decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico. Isso do ponto individual, você saber quem você é e manter ritmo nas coisas que você considera coerentes na tua vida. Decisão no plano mental e perseverança e constância. Se eu quero deter o teu ritmo, ou eu seguro você, se eu quero te atrapalhar, ou eu seguro você no plano físico, você perde o ritmo, mas retoma logo depois, ou eu entro no teu plano mental e te faço duvidar quem você é. Aí é mais complicado. Diz, eu sou uma pessoa que busca a bondade e a justiça. Será? Não tem coisa melhor para você buscar, não? Olha, ninguém está buscando isso, não deve ser tão bom. A voz do povo é a voz de Deus, só você que está procurando isso. Olha, se você parar para pensar, será? Já se atrapalhou todo. Já perdeu o ritmo, já perdeu a direção, e aí até retomar vai ter um desgaste muito grande se retomar. Da mesma maneira que isso é feito individualmente, isso é uma prática coletiva ao longo do tempo com as nações, gente. Você quer enfraquecer um povo, ou você vai entrar nele, quebrar tudo, queimar tudo, fazer uma guerra, destruir tudo materialmente que ele tem, ou seja, quebrar o seu ritmo, mas vocês sabem que isso nem sempre funciona, porque a Alemanha foi toda destruída e depois se tornou uma potência, Japão foi todo destruído e depois se tornou uma potência, ou seja, retoma, ou você entra na identidade desse povo e faz ele se vergonhar de ser o que é. Ou seja, no plano mental. Envergonhar-se dos símbolos nacionais, só usa na época da Copa. Envergonhar-se do folclore nacional, é tudo caipirice. Envergonhar-se de todas as tradições nacionais, é tudo coisa de velho. Vai quebrando aí. Você vai perceber que daqui a pouco esse povo não tem capacidade de coesão, não tem amor próprio, não tem autoconfiança. Você arrebenta tudo desse jeito. Vocês entendem isso? Isso é um processo muito interessante. Eu conhecia muitos anos atrás, fui fazer uma entrevista em Goiás Velho com um grupo de catireiros, eram uns velhinhos da faixa de uns 70 anos de idade. Eu me recordo que na época era uma câmera bem precária, bem antiga, a gente filmou isso, ele às lágrimas dizendo, meu filho, meu neto não querem aprender o catira, eles só ouvem sertanejo, eles acham que catira é coisa de velho, catira vai morrer comigo. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que as pessoas não percebem que por trás disso existe uma perda que não é só individual, é coletiva. Uma identidade, é um certo senso de amar aquilo que somos, de enobrecer aquilo que somos. Um certo reconhecimento que não menospreza a identidade dos outros. Muito pelo contrário, para você respeitar o outro, tem que respeitar a si próprio. Quem não respeita a si próprio não respeita ninguém. Então vocês percebem que esse perfil do inglês está muito entranhado na postura de Jane Austen. Eu peguei para vocês uma cena para tentar explicar isso, não sei se eu vou ser feliz. Foi uma última apresentação daqueles jogos do Reino Unido, que são jogos da Commonwealth. Eu descobri isso por acaso, porque estava atrás de uma determinada cantora que eu gosto muito, e ela estava cantando na abertura desses jogos, que envolve só os países do Reino Unido. Eu achei muito interessante, gente, porque isso está na internet para quem quiser ver, era uma apresentação mirabolante de tão grandiosa. Primeiro a pessoa entrava cantando, depois entrava o exército inglês marchando, fazendo malabarismos com aquelas saias escocesas, e muito bonita a apresentação. De repente entrava a Força Aérea com aqueles caças soltando fumaça com a cor da bandeira da Inglaterra. Era um espetáculo assim grandioso, mas tudo aquilo era só o preâmbulo. Sabe o que era o importante mesmo? A chegada da rainha. Todo mundo ansioso, você via na plateia o pessoal olhando lá para o túnel, será que é ela? Será que ela já vem? O espetáculo mesmo era a chegada da rainha. Quando chegava a rainha,
parava aquilo tudo, parou aquela barulheira toda, entrou um carrinho, que era um carrinho que até me admirou de tão modesto que era, uma coisinha de nada, sóbria, simples, e me desce uma velhinha extremamente sóbria e simples, com escarpãozinho preto, uma roupinha bege claro, simples, simples demais, pega na mão de um cavalheiro, vai até como se fosse um palanque, aí vem um jovem, que vocês virem, ele está bem aqui, ó, um garotinho, com aquele saiote irlandês, com um buquezinho de flor muito discreto também, chega para ela, entrega o buquê, ela pega o buquê, sorri, coloca contra o peito e dá um beijo nele. As pessoas vão ao delírio, é como se fosse a Inglaterra que estava ali, beijando os seus filhos. As pessoas vão ao delírio, vocês precisam perceber, ela fica 10 minutos, entra no carrinho dela e vai embora. O espetáculo todo era para esse momento, era o clímax. Você percebe que as pessoas sentem identidade, nós temos uma rainha, nós temos um centro, nós temos nobreza. Simplesmente uma pessoa que não precisa ser excepcionalmente virtuosa, mas que se deu ao sacrifício de ser discreta e sóbria para representar um espírito, para ser um símbolo. Porque ela sabe que os ingleses precisam desse símbolo. Ainda bem que ela está viva, porque os seus descendentes, não vamos entrar nesses detalhes, né? Não pegaram bem o espírito. Mas ela é um ponto de gravitação da consciência britânica. Roger Scruton fala sobre isso. O dia que morrer essa rainha, não sei o que vai ser da Inglaterra. Os seus descendentes não pegaram bem a ideia. Ou seja, é como se a Inglaterra beijasse os seus filhos. E ela entra no seu carrinho e vai embora. Sabe qual é a sensação que me dá? Numa sociedade como a nossa e muitas outras no mundo, que é como se a gente fosse aquele menino que tivesse com aquele buquezinho de flores na mão e não tivesse para quem entregar. Um centro vazio. Sabe que você fica coletivamente se sentindo meio sem mãe? Uma coisa assim, um oco, a gente tem um centro vazio. Ninguém se dá o sacro ofício de ser um pouco mais nobre para representar o imaginário coletivo. Um símbolo. Ninguém se dá esse sacro ofício. De ser um pouco mais nobre, um pouco mais discreto, ocupar um papel que as pessoas precisam. No mito do rei Arthur, Arthur chega para Guinevere quando se despede dela e diz: a gente se reencontra quando a gente não dever mais nada à história. Sabe? Nesse momento a gente tem que representar uma ideia, não dá para pensar no pessoal. Então está ali, se dando ao sacro ofício, sacrificando interesses pessoais, espontaneidades pessoais, para encarnar um símbolo. Não sei se vocês viram aquele filme Elizabeth, muito interessante, que ela percebe isso, a Inglaterra precisa de um símbolo, ela diz: você e eu. Ela sente a devoção dos católicos pela Virgem e diz: eu vou representar o arquétipo da Virgem, você e eu, a Rainha Virgem. Ou seja, entende o símbolo, ela entende o poder do símbolo, que era o que Jung dizia. Ele fala, tem um filme muito bonito que ele fala de Mistérios do Coração, um DVD que foi feito com filmagens inclusive dele ainda vivo. Ele diz: as pessoas menosprezam o caos psicológico como fonte de destruição, acham que a humanidade vai se destruir por fome, por miséria. A humanidade vai se destruir por falta de símbolos. É um caos psicológico onde nada fica de pé. É muito, muito interessante essa ideia. As pessoas não percebem o peso que tem isso. A Inglaterra tem o tamanho que tem, o peso que tem, porque tem uma rainha. Simplesmente. Aí você fica com um oco, com um vazio. Agora mesmo eu estava vendo, está tendo uma exposição no shopping falando um pouco sobre a arte renascentista. Vocês vão perceber que é uma arte que toda gravita em perspectiva para um centro, que sempre representa o sagrado. Você pega determinadas experiências contemporâneas, o centro é vazio. Como se mostrasse esse vazio existencial que a gente está sem ter a quem entregar o nosso buquê de flores. Se você não encontra esse centro fora, representado simbolicamente, também não o encontra dentro, porque dentro de nós também tem uma rainha, algo sagrado, um centro em torno do qual tudo gravita, que nós entregamos o buquê da nobreza da nossa vida. Porque senão a vida fica excêntrica, pode gerar loucura. A loucura é um tipo de excentricidade. Perda de um centro, perda de um referencial em função do qual a tua vida gravita e que representa para você a nobreza. E quando eu fui essa cena, gente, adivinhem quem eu pensei? Jane Austen. Jane Austen é uma digna súdita da rainha. Por isso os ingleses gostam tanto dela. Ela representa esse arquétipo. As heroínas delas são arquétipos, símbolos do que é a nobreza, do que é um ser humano digno, que poderia ocupar o centro sem nenhum problema. Seus personagens fundamentais são centros, são como rainhas. E se você entende isso, você vai perceber o apelo que ela tem há 200 anos. Qualquer outra coisa é besteira. Para mim, isso é a razão do fascínio de Jane Austen. Ela é uma rainha, ela é uma digna súdita da nobreza inglesa. Por isso os ingleses se entendem tanto, se acham tanto quando a veem. Embora eu ache que esse arquétipo que ela representa é universal, serve para toda a humanidade. Mas para a Inglaterra é um orgulho.
Trouxe para vocês só mais 2 frasezinhas e já fechamos. Essa, mais uma vez, de Confúcio. Ele fala de cavalheiros, mas a gente poderia falar de damas também, de toda a espécie humana. A virtude do cavalheiro é como o vento. A virtude do homem comum é como a grama. Que o vento sopre sobre a grama e ela com certeza se dobrará. Você percebe, quando olha determinados caos políticos e econômicos que a gente vive no momento, você percebe que todos esses países que têm uma estabilidade econômica já estiveram aí, que alavancaram. Você vai ver a sociedade inglesa nessa época, do ponto de vista econômico, era um caos. A expectativa de vida do homem comum, do povo, chegava a ser 22 anos. A mortalidade infantil era uma loucura. Mas por que saíram daí? Tinha uma ideia por trás disso que alavancou. A gente olha e diz, não vai ter saída essa bagunça. Se tiver uma ideia poderosa, nobre, vertical, tem. Porque as ideias moldam o mundo. Assim como o mundo perde a forma quando perde aquilo que o molda, que é o espiritual. As ideias moldam o mundo. Se houver uma ideia nobre, puxa para cima. E com o passar do tempo você vê que tem saída. A saída é para cima, que nem numa escada. Não adianta você ficar querendo ir para frente. Você tem que subir para o próximo degrau, olhar para cima. Se há valores por trás disso, você não sabe como, mas as coisas são puxadas e vão para um outro patamar. Todos esses países passaram por caos econômicos que não distinguiria de qualquer país muito pobre atual. E você percebe que por trás das explicações econômicas, estruturalistas, e seja lá o que for, os que os tirou daí foram valores. Profunda crença nesses valores. Quando o Japão saiu arrasado da guerra, o imperador chegou lá e abriu as joias de Amaterasu, a deusa Sol, e diz, olha, nós somos descendentes do Sol. Nós somos nobres, nós somos descendentes do Sol, nós vamos sair. E saíram. Eu acho que sem Amaterasu eles não teriam saído. Não desprezemos o valor dos símbolos na vida humana. Não sabemos o poder que tem isso. E por fim não, quase, penúltima cena, mais um pedacinho de Jung para vocês verem como isso é bonito, forte e real. A ausência de símbolos gera a alucinação da solidão, e uma solidão que não pode ser mitigada por nada. O símbolo representa fora o teu próprio centro, e a solidão é falta de si mesmo. E se você não tem um centro, você sente falta de si mesmo. É uma solidão que não é mitigada por nada. O simples fato de alguém viver a vida simbólica tem uma influência extraordinariamente civilizadora. Essas pessoas são bem mais civilizadas e criativas por causa da vida simbólica. As pessoas apenas racionais têm pouca influência. Tudo nelas se resume a discurso, e com discurso não se vai longe. Não é lindo, gente? E não é óbvio que é assim mesmo? Não é óbvio? Pensem nisso quando lerem um romance como esse. Tentem entender mais do que as meras aparências. E por último, como a gente está falando de símbolos, eu trouxe um símbolo para vocês. A ideia dessa palestra é estarmos num pequeno ciclo de 2 semanas falando de um ideal feminino. Isso é um símbolo. Ao longo da história, o cisne está muito associado ao ideal feminino. Que as águas são símbolo do mundo material. E se diz que a forma mais bela de deslizar pelo mundo material é a do cisne. Nenhum gesto deixa de ser belo, cortês, generoso, mas ele é uma ave forte, dá umas bicadas que são capazes de arrancar pedaços. Ele é forte, ele é consistente, mas não tem um movimento em vão. Ele desliza pelas águas da vida, o tempo todo demonstrando ética, que é a beleza da alma, estética, que é a beleza do corpo. Seria o ideal do cisne. Vamos ver que é muito comum, no imaginário universal, as damas se sentirem cisnes, ou pelo menos pretenderem isso. E esse símbolo, às vezes, é altamente estruturante, é humanizador. Nós temos que entender que os símbolos constroem homens, eles não são ficções mentais, eles são ferramentas para a construção, para a estruturação da psique humana. Então, eu poderia dizer, sem medo de errar, que os personagens femininos de Jane Austen, os centrais, são cisnes. E ela vê e busca isso de uma maneira muito consciente. E ironiza tudo que saia desse centro. Por isso é tão estruturante e por isso é tão amada. Ninguém amaria tanto assim entretenimento. Por 200 anos, não. O tempo é um bom juiz. Julga o que é fútil e o que é profundo. Bom, e é isso. Eu espero ter gerado pelo menos uma curiosidade de vocês em relação, não a lerem Jane Austen, porque isso é secundário, cada um sabe o que pode ou não ler, mas a respeito da necessidade simbólica do ser humano, de ver através das coisas, se não se contentar apenas com as aparências.
Que isso possa gerar uma reflexão, uma mudança de postura diante da vida. Saibamos o que realmente é importante naquilo que vivemos. A ideia do cerimonial, da forma que expressa o ideal humano, que expressa o bem, o belo e o justo. E as formas têm que servir a isso, têm que embalar bem essa pedra preciosa, para que ela se manifeste no mundo de maneira adequada. É isso, aí eu abro para pergunta, se houver alguma dúvida. Eu só tenho curiosidade. Quiser responder. Por que você escolheu os femininos e não os masculinos? Porque eu sou mulher, só por isso. Mas, na verdade, eu sonhava há muito tempo em fazer essa palestra, eu não pensava exatamente nessa forma. Pensava em falar de Jane Austen. Mas como a Melissa estava fazendo uma ideia de uma programação mais voltada para o feminino, eu peguei só o aspecto feminino. Mas daria para fazer uma igualzinha, só com os masculinos. Mas eu espero que um cavalheiro faça, né? Quem sabe, né, Vitor? Eu espero que um cavalheiro faça, que teria mais propriedade para fazer isso. Mas a princípio eu não pensava em fazer isso, eu pensava em falar na obra como um todo. Tá? O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o feminino, mas aí do ponto de vista da mitologia greco-romana, deusas e heroínas. As deusas e as heroínas que se inspiravam nelas. É uma palestra muito bonita, bem interessante. Normalmente temos palestras vários dias da semana, vamos dar uma olhada no folheto. Mas esse ciclo feminino são 2 sextas. Eu não vou fazer o ciclo masculino, é o Vitor que vai fazer. Como? Com certeza, dá para explorar sobre vários aspectos. A gente tem inclusive uma palestra em DVD e também no YouTube, para aqueles que se interessem, que é sobre o ideal feminino. Vocês sabem que grande parte das nossas palestras estão liberadas no YouTube. É um bom programa para, de repente, assistir no final de semana. Tem temas muito interessantes. Uma delas é o ideal feminino. Existe a Lilith, dizem que foi banida da Bíblia, isso que procede? Existe realmente? Na verdade, esse é um mito cabalista, né? Da primeira mulher que tinha o corpo coberto de pelos vermelhos e que não se submeteu a Adão e fugiu. Aí depois foi criada Eva. Muitas possibilidades. Você pode encarar, segundo Helena Blavatsky, que é uma grande filósofa, qualquer dessas tradições simbólicas você pode encarar por 3 aspectos, que é o histórico, o mítico e o místico. Então você pode ter aí um mito, pode ser o ser humano não sabendo lidar com a sua parte animal, mas também pode ter alguma coisa de histórico, é aquele momento que um homem começa a conquistar uma condição humana, vai saindo da condição animal, aquele momento em que ele vai se verticalizando em direção à condição humana, deixa para trás a condição animal, se une ao humano. Então tem várias possibilidades. É um mito cabalista ligado, a cabala é hebraica, né? Ligado ao Antigo Testamento. Mito de Lilith. Mas aí você falou sobre Austen, né? Sobre o livro, sobre a autora, e agora ficou o nome da Helena Blavatsky, né? Uhum. Eu assisti uma aula, né? Que foi uma russa, uma grande mulher. Com certeza. A história está pontuada de grandes mulheres. Helena Blavatsky. Pessoas aí que ninguém conhecia, nós que não somos históricos, ninguém conhecia. Então, 2 grandes mulheres que passaram a perseguir a humanidade. Isso aqui porque talvez cabe mais outras aulas, porque é uma questão complicada, como as mulheres foram podadas ao longo da história da humanidade. Na verdade, todo ser humano foi podado, né? Foi reduzido a muito pouco. Na verdade, personagens femininas brilhantes, a gente teria muito o que falar. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Ágora, que conta a história de Hipátia de Alexandria. Demais de bom. Ágora conta a história de uma grande filósofa, Hipátia de Alexandria. Genial. Vale muito a pena conhecer. Houve muito grandes mulheres na história. Na verdade, a história é a história dos vitoriosos, como se diz, daqueles que prevalecem historicamente e apaga muita gente. Tem muita gente boa aí que a gente nunca ouviu pronunciar o nome. A ideia de fazer a palestra é exatamente para divulgar e ensinar as pessoas a verem de maneira correta, porque eu não aguento a quantidade de pessoas dizendo que Khalil Gibran, Jane Austen é coisa para namorados, para escrever cartinha de apaixonados.
uma falta de conhecimento e uma visão superficial. Ok? Chama Minha História sobre as Mulheres. Qual? Minha História, me chama de novo. Minha História sobre as Mulheres. E o que se fala é isso, né? O quanto as mulheres estão ausentes da construção da história da sociedade, não no sentido da participação, mas no registro histórico. Muito pouco se tem sobre. Quando ela fez uma pesquisa vasta, ela é uma antropóloga, historiadora, e ela fez uma pesquisa vasta, e ela viu o quanto né, ela encontrou registro histórico sobre mulheres em diários, em coisas assim pouco comuns, não em livros, né, publicados, etc. Justamente por isso, mas encontrou coisas belíssimas, e se existem coisas belíssimas, né, justamente por esse papel mais secundário que as mulheres assumem na sociedade. Você vai perceber que na história aconteceu muitas vezes isso, o registro histórico foi falho. Mas eu acho que no nosso momento histórico acontece algo ainda pior. Que puseram na cabeça da mulher que para ela ter valor ela tem que imitar o homem. Então a mulher abandona o feminino. O feminino foi abandonado pelas mulheres. Isso é fato. Então a gente ficou com uma sociedade escorada numa perna só. Se você considera que o machismo não é a imposição do homem sobre a mulher, é dos valores masculinos sobre o feminino, dos femininos. Então as mulheres podem ser machistas. Quando elas acham que para ter sucesso tem que ser iguais a um homem, elas são machistas. Elas consideram que o papel feminino, o yin, do yin e yang, é inferior. Então a roda está torta, né? Porque um pedaço é menor. Então o pior para mim é isso. Quando as mulheres negam o feminino. Porque aí a situação fica complexa. Quem vai vivê-lo? Bom, é isso então, gente. Agradeço muito a presença de vocês e até a próxima oportunidade. Obrigada.